Daniel capítulo 3. Amém, querido? Se você preferir, você pode acompanhar a leitura também aqui por meio do telão. Daniel capítulo 3. E a nossa ministração, ela tem o seguinte título: Como viver em meio às fornalhas da vida. Ok? Como viver em meio às fornalhas da vida. Sobre isso que nós iremos ministrar nessa noite. Daniel capítulo 3 diz assim, a palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia, 27 metros de altura, ok, meus irmãos? Essa imagem tinha 27 metros de altura e 2 metros e 75 centímetros de largura. Imagina o tamanho dessa imagem, dessa estátua, ok? Verso 2. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Qual era o objetivo? Consagrar aquela imagem, ok, gente? O objetivo era consagrar aquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles ou da flauta dupla e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Interessante que o Salmo 150 diz que nós precisamos louvar ao Senhor com todos os tipos de instrumentos de cordas, e exatamente o que o rei Nabucodonosor deseja é que essa imagem receba adoração com vários tipos de instrumentos de cordas. O diabo deseja roubar a adoração, mas a adoração verdadeira, ela pertence unicamente a Deus. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Quem não se prostrar diante dessa imagem e adorar, será lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Várias nações estavam reunidas naquele lugar e várias nações se prostraram diante daquela imagem e adoraram aquela imagem. Mas só a única pessoa que é digna de adoração chama-se Jesus. Jesus, sim, comprou com o seu sangue toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação, e a Bíblia diz que todo joelho irá se prostrar diante de Jesus e irá confessar que Ele é o Senhor para a glória do Deus Pai. Todo joelho irá se dobrar confessando que Ele é o Senhor. Então, várias pessoas, várias nações adoraram aquela imagem. Versículo 8. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de toda sorte de músicas, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que
tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Versículo 18. Se não, fica sabendo, ó rei Nabucodonosor, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aqueles homens, apesar de serem muito fortes, quando eles foram lançar Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles morreram, porque eles não tinham uma cobertura espiritual. Eles morreram. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Ele se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? O rei Nabucodonosor fez uma pergunta lógica: nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei, nós lançamos 3 homens. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Glória a Deus. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus.
Portanto, eu faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Feche seus olhos, querido. Senhor, eu clamo ao Senhor por misericórdia e graça. É que o Senhor permita que a sua palavra seja pregada debaixo da autoridade do nome de Jesus, com poder, e que o seu Espírito possa falar de maneira tremenda aos corações, aos nossos corações. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Como viver em meio às fornalhas da vida? A gente precisa confiar na soberania de Deus. Esse texto, esse capítulo nos ensina sobre isso. Há um quadro de ameaça, e não apenas de ameaça, mas também de cumprimento da ameaça. Esses jovens, vivendo o cumprimento dessa ameaça, eles permanecem fiéis ao Senhor e eles recebem bênçãos advindas dessa fidelidade, desse coração obediente a Deus, e o nome do Senhor foi glorificado por causa do coração sincero, do coração obediente desses jovens. Eu quero apresentar para vocês algumas informações sobre o contexto da época desses jovens, para que você seja abençoado e entenda um pouco mais sobre esse contexto. O livro de Daniel foi escrito aproximadamente em 535 a.C. Daniel e seus amigos estavam exilados na Babilônia. Isso aconteceu por volta do ano 605 a.C. Daniel e seus amigos presenciaram a invasão dos babilônios a Jerusalém, e eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles eram jovens sábios, inteligentes. É só você ler o livro de Daniel, capítulo 1. A religião da Babilônia era uma religião politeísta. A religião judaica, a religião dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego e do profeta Daniel, era o judaísmo. É uma religião monoteísta, acredita na existência de um único Deus. Mas a Babilônia é uma religião politeísta, ou seja, acredita-se na existência de inúmeros deuses, de vários deuses. A religião da Babilônia, na qual os amigos de Daniel e Daniel estavam inseridos, na Babilônia, não na religião da Babilônia, mas no contexto religioso completamente diferente, que era um contexto politeísta. A religião da Babilônia baseava-se a sua crença na existência de Bel-Merodach, ou seja, um deus com D minúsculo, chamado Marduk. Os babilônios acreditavam em diversos deuses. Por isso, Daniel e seus amigos tiveram seus nomes trocados, uma homenagem a deuses da Babilônia. O nome original deles não é Sadraque, Mesaque e Abdenego. Você já vai entender isso. Os amigos de Daniel receberam homenagem a deuses da Babilônia. Os babilônios acreditavam em vários deuses. Eu quero citar alguns. Eles acreditavam em Enlil, o deus da tempestade. Acreditavam que deuses controlavam a natureza. Então, Enlil era o deus da tempestade. Shamash era considerado o deus do sol. Sim, era considerado na cultura babilônica o deus da lua. E Nebo era considerado o deus da astrologia. O nome recebido por Daniel e seus amigos, eu quero apresentar para vocês também o significado desses nomes na cultura babilônica. Daniel recebeu o nome de Beltesazar.
significa que Bel protege a sua vida. Ananias recebeu o nome de Sadraque, que significa o servo de Iaco, ou seja, o servo do Deus da lua. Misael recebeu o nome de Mesaque, que significa quem é igual a Aco. E Azarias recebeu o nome de Abdinego, que significa o servo de Nebo. Nabucodonosor tinha um objetivo em mente ao trocar o nome desses jovens. Ele tinha um objetivo em mente. Ele queria dizer, olha, você está numa outra cultura, você está num outro contexto, e você agora precisa abandonar a sua origem, abandonar a sua crença, você precisa abandonar a crença monoteísta, a crença na existência de um único Deus, porque agora você também vai prestar homenagem aos nossos deuses, aos deuses da Babilônia. Esse era o objetivo da mudança de nome. O rei Nabucodonosor, ele tinha o objetivo de fazer com que Daniel e seus amigos esquecessem sua origem espiritual, o seu relacionamento com Deus, os conceitos bíblicos que eles possuíam no coração, concernentes a todo o aprendizado acerca da lei de Moisés. Quando você lê Daniel capítulo 1, você percebe que Daniel e seus amigos não aceitam a mesma alimentação dos babilônios. Isso apontava para a santificação do coração deles. Eles rejeitaram as iguarias do rei. Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com o manjar, com a comida do rei, aquela comida oferecida a ídolos, aquele tipo de comida oferecida aos deuses da Babilônia. Ele preferiu manter-se apenas se alimentando de legumes e água. Vocês já leram isso? Vocês lembram desse contexto? No capítulo 2, Daniel revela o sonho de Nabucodonosor e ele é levantado como governador da província da Babilônia, e Sadraque, Mesaque e Abdinego, amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, seus nomes originais, eles foram levantados para administrar as províncias da Babilônia. Daniel pediu isso ao rei, que os amigos dele passassem a administrar a província da Babilônia, os negócios da província da Babilônia. Daniel e seus amigos, eles não podiam se prostrar diante de imagens. Eles estudaram o mandamento, a lei de Moisés, e eles sabiam que Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 5, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 5, se for possível projetar. Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 5 ao 5, diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, os amigos de Daniel sabiam desse princípio bíblico, por isso eles rejeitam. Nós não iremos, rei Nabucodonosor, se prostrar diante dessa imagem que você levantou. Nós não iremos nos prostrar diante dessa imagem. Eu quero assim aplicar alguns princípios em cima desse texto que nós lemos. O diabo, ele deseja roubar a adoração. Ele deseja roubar a adoração, ele deseja roubar a expressão de louvor que é para Deus. Ele deseja receber adoração mediante os sons de trombetas, flautas, cítaras, liras, harpas e outros instrumentos musicais. O diabo, ele quer roubar a devoção que só pertence a Deus. As pessoas ficaram em pé em frente da estátua, eles se ajoelharam, eles se prostraram, eles adoraram, mas os amigos de Daniel não fizeram isso. Misael, Ananias e Azarias não se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abdinego não se prostraram diante daquela imagem.
O diabo ele quer receber a adoração do mundo inteiro. Versículo 4 ressalta que povos de todas as nações, raças e línguas estavam reunidas no dia da consagração daquela estátua, daquela imagem, e diversas pessoas adoraram aquela imagem. Mas Jesus, sim, ele é digno de adoração. Os 24 anciãos estão prostrados diante do trono, estão prostrados adorando ao Senhor, declarando que Ele é santo, declarando que Ele é o Cordeiro e que Ele comprou com o seu sangue gente de todas as nações, de todas as raças, povos, línguas e nações. Jesus comprou com o seu sangue. Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Você quiser perceber isso, é só você ler Apocalipse capítulo 5. Tudo que eu falei até o momento foi apenas a introdução. Quero aplicar esse texto agora no seu coração. Primeira coisa, o primeiro quadro é o quadro da ameaça. Você já foi ameaçado alguma vez na vida? Você já se sentiu ameaçado alguma vez na vida? Às vezes levantam algumas situações no nosso ambiente de trabalho, armação contra nós. Já aconteceu isso com você alguma vez? Armação, já mentiram contra você, já inventaram história, já caluniaram, ok? Você já passou por isso alguma vez na sua vida? O primeiro quadro é um quadro de ameaça. O diabo ele deseja nos ver prostrados diante da ameaça. O diabo queria que aqueles homens ficassem ajoelhados e prostrados diante da ameaça de serem lançados na fornalha. O primeiro quadro que eu quero que você perceba é o quadro da ameaça. Satanás deseja que você fique prostrado diante da ameaça que ele faz a você. Diante do sistema mundano, diante do pecado, diante da falta de amor, da falta de perdão, da falta de santidade, ele deseja nos ver prostrados, diante da ameaça que ele nos faz. Esses homens estavam distantes de Jerusalém, eles estavam distantes dos valores espirituais, do dia a dia dos valores espirituais que eles aprenderam. Mas eles não se prostraram diante da imagem, eles não se prostraram diante da ameaça, eles não se prostraram diante do pecado. Meu irmão, permaneça firme em Deus, não se prostre diante da ameaça. Não se prostre diante do pecado, diante da tribulação que se levanta contra você. Esses jovens não se importaram com a vida física deles, eles estavam dispostos a morrer. Estavam dispostos, estavam com o coração muito firme para morrer. Eram jovens radicalmente loucos pela santidade de Deus e por uma vida de obediência. Eram jovens tremendos, distantes de Jerusalém, distante dos seus líderes religiosos, mas não estavam distantes de Deus. Ele sabia que Deus estava ali, que Deus estava vendo, e que se ele se ajoelhasse diante daquela imagem, ele iria ferir o coração de Deus. Homem que decide permanecer firme no Senhor. Eu não vou me prostrar diante dessa ameaça. Eu estou disposto a morrer, a entregar a minha própria vida, mas eu estou decidido a continuar firme na obediência ao Senhor Jesus. Eles também não se importaram com a vida social, eles não estavam preocupados com o que os outros iriam dizer ou pensar, eles não estavam preocupados com a sua posição profissional, se eles iriam perder o cargo de administrador da província da Babilônia. Esses homens foram ameaçados. Se você não se prostrar, vocês serão lançados na fornalha. Só que o rei Nabucodonosor fez uma ameaça que provocou uma ira santa nesses jovens. E aí, Nabucodonosor foi brincar com o que ele não deveria brincar, com a fé daqueles homens em Deus, em Yahvé, no Deus Todo-Poderoso, no Deus a quem nós servimos.
ele foi brincar com algo muito sério. Nabucodonosor foi brincar com algo muito sério. Meu irmão, você é servo do Senhor. Contra você não vale encantamento. Nenhuma palavra de maldição que se levanta contra você tem lugar. Porque toda palavra que se levanta contra você em juízo, toda língua que se levanta para acusar você, Deus a condena, Deus anula. Deus faz isso, meu irmão. Deus faz isso. Se você está sendo ameaçado, fique muito tranquilo, Deus está no controle da sua vida. E aí Nabucodonosor, no versículo 15, ele faz uma ameaça contra a fé desses homens. Quem é o Deus que poderá salvar vocês? Eu quero saber quem é o rei que poderá salvar vocês. Vocês serão lançados na fornalha. Aí eu quero ver quem vai livrar vocês. Meu irmão, se você for para a fornalha, meu irmão, Deus vai livrar você. Ele está com você antes da fornalha, durante a fornalha, depois da fornalha. Se as pessoas estão ameaçando, Deus está com você. Se o quadro da ameaça evoluir, se você parar no tribunal, Deus também está com você lá no tribunal. Se você for para a prisão, Deus também está com você naquela prisão. Deus está com você antes, durante e depois. Ele está com você. Fique com o coração tranquilo em Deus, meu irmão. Agora esse quadro evolui. O quadro agora não é apenas de ameaça, mas do cumprimento da ameaça. Esses homens foram lançados na fornalha e o rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Na cultura babilônica era muito comum ter fornalha para a fabricação de tijolos, de cerâmicas. E agora esses jovens foram lançados na fornalha e ela estava aquecida 7 vezes mais. Deus é fiel, meu irmão. Agora a ameaça se cumpre. Esses homens foram amarrados, eles foram violentados, eles foram vítimas de preconceito religioso, eles foram rejeitados. Os soldados estavam sem cobertura espiritual, o rei mandou pegar os soldados mais fortes para que prendessem os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, Misael, Ananias e Azarias. E os soldados mais fortes, quando foram lançar os amigos de Daniel na fornalha, os soldados morreram na hora. Na hora. O quadro evolui. O quadro agora é do cumprimento da ameaça. Mas existe o terceiro quadro. E esse terceiro quadro é lindo. É Jesus dentro da fornalha. Jesus dentro da fornalha. Ele está com você quando você é ameaçado, quando o quadro evolui, quando a ameaça se cumpre. Há momentos que as pessoas armam contra nós e parece que elas estão prosperando. Mas apenas parece. Porque Deus tem propósito em tudo. Apenas parece. Mas o terceiro quadro é Jesus dentro da fornalha. Significa que nós precisamos confiar na soberania de Deus. Ele está conosco. O Senhor está conosco. Quando os amigos de Daniel afirmam para o rei Nabucodonosor: ó rei, nós não vamos nos defender sobre esse negócio, nós não precisamos nos defender, porque o rei diz para eles: eu quero saber quem é o Deus que poderá livrar vocês. Aí eles, de forma irônica: rei, coitadinho de você, rei. Para esse negócio aí nós não precisamos nem nos defender. Nós não precisamos nem nos defender. Sabe o que ele quer dizer? Rei, o Senhor irá pelejar por nós. Deus irá pelejar por nós. O Deus a quem servimos, Ele irá pelejar por nós. E ele ainda diz para o rei: se o Deus a quem adoramos quiser, confiança na soberania de Deus. Primeiro eles dizem: o nosso Deus a quem servimos. Ele é o nosso Deus e nós servimos a Ele. Se Ele quiser, Ele poderá livrar. Soberania. Mas se Ele não quiser livrar, rei,
Se eu ficar sabendo, rei Nabucodonosor, Deus livrando ou não, diante dessa imagem aí eu não vou me prostrar. Diante desse pecado eu não vou me prostrar. Diante dessa abominação eu não irei me prostrar. Diante desse pecadinho eu não irei me prostrar. Diante dessa desobediência a Deus eu não irei me prostrar. Diante de um namoro pecaminoso eu não irei me prostrar. Diante de um dinheiro ilícito eu não irei me prostrar. Diante do adultério eu não irei me prostrar. Diante de abandonar a fé em Deus eu não irei me prostrar. Basicamente essas coisas que nós precisamos aplicar no nosso coração. São exatamente essas situações. Nós precisamos trazer para a nossa realidade. A nossa realidade espiritual. Esses jovens têm uma fé incondicional. É uma fé incondicional. Eu só vou servir a Deus se Deus sabe. Ele me der a casa nova, o carro novo, aumentar o meu salário na empresa. Se Deus fizer isso, eu vou servi-lo. Mas se eu perder o emprego, se eu ficar doente, eu vou abandonar. Meu irmão, nós precisamos ter fé incondicional. Dentro da fornalha, fora da fornalha, antes da fornalha, durante a fornalha, não, eu não irei me prostrar. Deus me criou para a sua glória, morrendo, sabe? Eu vou manter o coração fiel ao Senhor. Manter o coração fiel. É uma fé incondicional. Se o Senhor quiser, Ele poderá livrar. Amém, meus irmãos? Deus, Ele não é obrigado. Deus não está refém, não é refém dos nossos desejos. Ele é Deus. Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele fará. Ok? Ele dando o carro do ano ou não, Ele dando a casa nova ou não, Ele dando o que você está clamando ou não, ainda assim, você irá permanecer com seu coração fiel e adorando a Ele pelo que Ele é, e não pelo que Ele dá, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está no controle, e Ele é digno de louvor, Ele é digno de receber toda a adoração da sua igreja, do seu povo. Deus, queridos, Ele pode decidir salvar. Amém? Ele é soberano. Você crê nisso? Você crê que Deus pode decidir salvar? Mas Ele é soberano e Ele pode também decidir não salvar. Mas nós precisamos ter uma fé incondicional. Quando lemos a Bíblia, percebemos que Deus não poupou Tiago de morrer pela espada. O rei Herodes perseguiu a igreja e Tiago foi morto pela espada do rei Herodes. Vocês já leram isso na Bíblia? Deus não poupou Tiago de morrer pela espada do rei Herodes. Deus também não poupou João Batista de perder a sua cabeça. A cabeça de João Batista foi cortada e foi servida num prato. Nós estamos falando do profeta João Batista, do homem de Deus, do homem que anunciou Jesus, do homem que disse que ele não era digno de desatar-lhes as correias das sandálias do Mestre, de Jesus. Deus decidiu, Ele não poupou Tiago, Deus não poupou João Batista. Mas Deus decidiu livrar os amigos de Daniel da fornalha. Ele é Deus. Poupando o seu povo ou não, Ele permanece sendo Deus. Ele é eterno. Nele não pode haver nenhuma mudança. Ok, meus irmãos? Ele é eterno. Não pode haver nenhuma mudança. Nele não há sombra de variação. Conforme ensina o apóstolo Tiago. Mas Deus decidiu livrar os amigos de Daniel da fornalha. Se você ler o capítulo 6 de Daniel, você vai perceber também que Deus decidiu livrar Daniel da cova dos leões. Deus, Ele também livrou Pedro da prisão. Deus, Ele também livrou Paulo e Silas da prisão. Vocês já leram isso, Atos capítulo 16. Mas
de vez em quando, nós percebemos alguns desastres acontecendo. Eu não me lembro o ano, mas houve um desabamento da Igreja Renascer em Cristo em São Paulo. Houve desabamento do teto da Igreja Renascer em Cristo em São Paulo, e muitos irmãos morreram devido àquele desabamento. Eles estavam orando, eles estavam louvando, eles estavam glorificando ao Senhor, eles estavam exaltando o nome do Senhor, eles estavam com as suas mãos estendidas, eles estavam ouvindo a palavra, eles tinham dado glórias a Deus, eles estavam na igreja. Mas muitos irmãos foram tomados para Deus naquela noite. Deus pode salvar, se Ele quiser, Ele poderá nos livrar das tuas mãos. Lembre-se disso, uma fé incondicional. Esses jovens foram livres, mas eles possuíam uma fé incondicional. Na fornalha, meus irmãos, nós precisamos ter amigos. Amém? Nós precisamos ter amigos na fornalha conosco. Tem pessoas aqui que passaram dificuldades e Deus levantou amigos. Tem os amigos que abandonam no momento da dificuldade, se juntam até com os encapetados para falar mal. É sério. Mas Deus levanta amigos verdadeiros para estar no nosso lado. Esses homens, eles estavam juntinhos, abraçadinhos, um do lado do outro na fornalha. A fornalha estava aquecida, mas eles estavam aquecidos pela presença um do outro, pela presença de Deus, pela amizade, pelo carinho, sabe? Vivendo aquele tempo junto ali. Precisamos ter amigos na fornalha. Eles foram amarrados, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles caíram juntos na fornalha. Eles estavam juntos na fornalha. Mas Jesus também está dentro da fornalha conosco. Nabucodonosor percebeu que não havia 3 homens, mas 4 homens naquela fornalha, dentro daquela fornalha. 4 homens. Ele percebeu que aqueles 4 homens estavam soltos e eles estavam passeando. Passear tem a ver com alguém muito tranquilo, eu com a Andréia, com o Filipinho, passeando, tomando aquele sorvete, sabe? Dando aquele beijinho gostoso, dando aquela olhadinha um para o outro. Eles estavam passeando dentro da fornalha. Sabe o que isso significa? Que você pode estar na fornalha, as pessoas ameaçaram você, os demônios estão ali numa expectativa para ver a sua destruição, mas como o Senhor está com você, você pode passear, você pode aquietar o seu coração. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos, diz o Senhor. Aquietai-vos. Aquietai-vos, diz o Senhor. Meu irmão, aquieta o seu coração. Deus está com você dentro da fornalha. O 4º homem está com você. Aleluia. Deus, mesmo dentro da fornalha, você pode desfrutar de tranquilidade, de paz, de alegria, de serenidade, resultados da sua confiança no Senhor. O Emanuel está conosco. Emanuel significa Deus conosco. Ele é fiel. Ele é fiel. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz o Senhor. O 4º homem estava ali, meu irmão. O 4º homem estava ali. O 4º homem é Jesus. Isso é uma teofania, aparição de Jesus no Antigo Testamento. O 4º homem, para Nabucodonosor, tinha um aspecto de um Deus. Ele é de uma cultura politeísta. Ele percebeu um Deus. Esse Deus tem nome, é Jesus. Jesus estava dentro da fornalha. Meu irmão, o 4º homem está com você na fornalha.
Ele está com você. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, o quarto homem está com você. O quarto nome tem nome. O quarto homem tem nome. O nome dele é Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Emanuel, o Todo-Poderoso. Ele está na fornalha. O quarto homem está na fornalha com você. Glória a Deus. A gente precisa vibrar com isso, meus irmãos. Pular, saltar, sabe, dar glória a Deus. Esses pastores são batistas com sangue fervendo pela glória de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É, meu irmão. É uma bênção ministrar a palavra de Deus. É uma bênção ministrar a palavra do Senhor. Os benefícios da nossa fidelidade ao Senhor, meus irmãos. A nossa fidelidade ao Senhor, ela abençoa pessoas. A nossa fidelidade ao Senhor testemunha da glória de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram para a Babilônia, para que a Babilônia não ficasse acreditando em Enlil, em Shamash, em Nebo, sabe, em Marduk, mas que a Babilônia soubesse que há um Deus, que existe o quarto homem que está dentro da fornalha, e a Babilônia soubesse que existe Deus, um único Deus todo-poderoso. O rei Nabucodonosor ficou sabendo: eu quero saber quem é o rei, quem é o Deus que poderá livrar. Esse homem soube que o quarto homem, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele é fiel para livrar os filhos de Deus da fornalha. Ele soube, ele pôde testemunhar isso. Agora eu sei que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele pode livrar. As pessoas irão testemunhar: nós armamos a arapuca, nós armamos a cilada, nós criamos projetos, ideais, eles foram até lançados na fornalha, sabe, mas não adiantou nada, porque o quarto homem estava ali, não aconteceu nada com eles. Nós pensávamos que eles iriam entrar num quadro depressivo, nós pensávamos que ele ia se suicidar, nós pensávamos, sabe, que a família deles seriam destruídas, mas não adiantou absolutamente nada, porque o Senhor mudou o quadro. O quadro que era para ser de destruição foi um quadro de vitória, e aquelas pessoas prosperaram ainda mais. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. As pessoas reconhecerão que nós servimos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. Elas também perceberão que sobre nós há uma cobertura do sangue de Jesus. Ele está conosco. Ele está conosco, Ele envia os seus anjos para nos servir. Ele dá ordem aos seus anjos para que nos guardem. Deus é fiel, meu irmão. Nós seremos honrados pelo Senhor e também pelos homens. O nome do Senhor será glorificado, e as pessoas saberão que não há outro Deus, senão o Deus que nós servimos. O seu nome é Jesus. Ele sim, Ele pode livrar.